A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Os bons e maus exemplos aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Hoje a lição número 6, equivalente ao dia 8 de novembro de 2020. Na semana passada tratamos sobre Abigail, quando a sabedoria faz a diferença para a vida. Hoje falaremos sobre Natã, falando o que Deus mandou você falar. Lição 6, texto do dia. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. 1 Crônicas 17, 15. Síntese. Devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Objetivos dessa lição. Primeiro, mostrar quem foi o profeta Natã. Segundo, explicar como Natã confrontou o rei Davi. E terceiro, saber que Natã foi fiel ao que Deus falou. Vamos então ao texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 12. Leiamos. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até ao dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. E este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então, na introdução, ele diz que um dos maiores desafios para quem serve ao Senhor é estar em sintonia com Ele. Falar em nome de Deus é um desafio, pois precisamos discernir quando Ele está ou não falando,
e não confundir a nossa vontade com a vontade dele, ainda que a nossa vontade esteja aparentemente em sintonia com o Senhor. Na lição deste domingo, veremos o exemplo de Natã, o profeta que precisou voltar atrás numa coisa que disse. Então, nós vemos aí Natã tendo que falar o que Deus mandou falar, né? Então, vamos lá. Quem foi Natã? Primeiro, Natã, um profeta e escritor, ou escriba. Natã é descrito em 2 Samuel como um homem de Deus, profeta, né? 1 Crônicas 29 e 29. E tem sido apontado como escritor das crônicas a respeito de Davi. Ele é apresentado como uma das pessoas que auxiliou na instalação do culto na casa do Senhor, por orientação do próprio Deus, ajudando na organização dos levitas que tocariam alaúdes e harpas. Vejamos aí então, 2 Crônicas 29, livro das Crônicas dos Reis, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, vejamos sobre Natã, né? 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, eu falei 2 Crônicas, 1 Crônicas 29 e 29, vamos ver a origem primeiro desse homem de Deus, 1 Crônicas 29 e 29, que diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, Natã foi um dos cronistas, né, do reinado, das coisas que aconteceram no reinado de Davi. Ele era um escriba, ele escreveu, né, o dia a dia, né? 2 Crônicas 29 e 25, diz assim: e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, pois este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Então aqui nós temos a introdução dos instrumentos musicais, né, no culto oferecido a Deus. É aqui que começa, através de Davi, por ordem de Deus, tá? Eles agora iriam tocar harpas, alaúdes, símbolos, tá? Na apresentação do culto ao Senhor. Então vamos lá, Natã. Seu ministério junto a Davi e posteriormente a Salomão teve importância devido às suas ações. Sendo profeta, teve diante de si desafios com os quais só por orientação divina poderia agir. Sua ligação com a monarquia não deve nos surpreender, pois diferente do rei Saul, Davi buscava ao Senhor e este respondia ao seu servo por diversos meios, inclusive usando pessoas como Natã. Então, Davi, ele foi e era um rei que buscava ao Senhor. Tudo que Davi ia fazer, primeiro ele buscava a orientação de Deus. Davi também é tido por profeta. Ele compôs versos no Salmo 22, o chamado Salmo messiânico, que são entendidos como profecias acerca do Senhor Jesus Cristo, como o desamparo de Deus na hora da crucificação e a repartição de sua capa. Então, isso aqui foi profetizado por Davi no Salmo 22,
acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. O número 2, um profeta ligado à monarquia, ligado aos reis, né? Deus tem servos seus em todas as esferas da sociedade. E aqueles que estão em posição de poder e temem ao Senhor, podem e devem depender dele em seus atos. Natã, como veremos, era ligado à monarquia, à pessoa de Davi. E estando nesse círculo social, foi usado por Deus para falar com o rei. Não nos é dito como ele e Davi se conheceram, mas nos é informado que Davi respeitava bastante as palavras de Natã, a ponto de ser confrontado pelo profeta sobre um pecado e pedir perdão a Deus. Daniel também foi usado para falar com reis, mas não em Israel, e sim no exílio babilônico. Nisso não há qualquer problema, pois Deus fala também para com os poderosos. Ele, 2 Pedro 3:9, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, nós temos aqui, assim como Daniel lá no exílio babilônico, ligado aos reis, principalmente Nabucodonosor, depois seu filho. Temos também José, né, que foi elevado a governador, ligado a Faraó. Enfim, nós temos esses homens, e aqui Natã, um profeta ligado aqui ao rei Davi, também depois ao rei Salomão. Número 3, profetas, servos de Deus. Os profetas eram homens e mulheres usados por Deus para trazerem a sua palavra de forma impactante. Suas palavras vinham direto do próprio Deus. Não era o fruto de um estudo dos textos bíblicos, de sua organização em forma de sermão, da retórica para a comunicação e nem da prática da homilética. A revelação direta de Deus era a sua fonte, e suas profecias poderiam se relacionar a eventos futuros ou a situações correntes dos seus dias, como a injustiça social, pecados individuais ou nacionais. Nas Escrituras temos nomes de diversos profetas e suas mensagens permanecem como referência em nossos dias. Então, conforme temos estudado há pouco tempo, até a época de Samuel, né, Gade e também Natã, eles eram tratados como videntes, né? Eles eram pessoas visionárias. Posteriormente, nós vamos ter essa nomenclatura de profeta, né? O profeta de Deus e o profeta falso, né? Nós temos na Bíblia os profetas maiores e os profetas menores. O que define é o seu conteúdo. Então, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias são profetas maiores por causa da extensão do seu conteúdo, diferente dos profetas menores, Joel, Jonas, né, Oséias, Amós, profetas cujo conteúdo é menor em quantidade, né? Então isso é muito importante nós sabermos. E esses profetas de Deus, eles não falavam baseado na retórica, na forma de sermão, nem a prática da homilética. Eles recebiam dentro do seu contexto de vida. Se era um profeta do palácio, eles tinham uma linguagem palaciana, uma linguagem rebuscada. Mas se fosse como um boieiro, como pessoas que cuidavam de gado, Deus os usava dentro da sua estrutura socioeconômica e cultural, tá bom?
Vamos adiante. Pense então, você crê que Deus escolhe seus servos para atuarem em locais de influência política? Como é que você enxerga isso? Você acha que Deus coloca pessoas em pontos estratégicos, inclusive nos altos escalões do poder? Ponto importante: o Eterno deseja falar com todas as pessoas e para isso pode colocar servos em posições sociais onde serão usados para fazer a diferença e trazer a glória para Deus. Então nós já citamos o caso de José, o caso de Natã, o caso de Daniel, de Ezequiel no exílio. Então Deus coloca seus servos em pontos estratégicos onde ele tiver uma missão para realizar. Bom, então esse foi o tópico número 1, falando aí quem era Natã. Natã, um profeta ligado à monarquia, e profetas como servos de Deus para levar a mensagem do Todo-Poderoso a todas as partes, Confrontando o rei Davi. Subtópico 1, um pecado consumado. Davi pecou contra Deus ao se envolver com uma mulher que não era a sua. Isso chama-se adultério. Como resultado do seu adultério, a mulher engravidou. E Davi, na tentativa de encobrir seu pecado, mandou buscar o marido dela que estava nos campos de batalhas. Urias retornou da guerra, mas não foi para sua casa. Então o rei preparou um plano para que Urias fosse morto durante as batalhas. Então Davi tinha que se desfazer desse marido traído, O que Davi fez foi criminoso e maligno. Lembrem que Davi é um rei ungido por Deus para governar Israel. Além de adúltero, se tornara também um assassino. Ele já havia matado homens em batalhas, mas o que ele havia feito contra Urias não se enquadrou em uma morte por legítima defesa na guerra. Ele planejou a morte de um homem inocente, permitindo que este fosse morto covardemente pelo inimigo. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi se deixou levar pelos seus desejos e por causa deles o rei pagou um alto preço dentro de sua própria casa. Ou seja, as consequências dos seus pecados apareceram dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Então, Davi, ele, conhecido como um homem de guerra, derrotou Golias naquele evento épico, Mas logo depois, ele, em vez de ir para a guerra, ele ficou no palácio, dormindo até mais tarde, viu uma mulher tomando banho e mandou buscá-la, e ali então houve o adultério e o assassinato aqui do marido dela, conforme nós acabamos de falar. Então, no subtópico 2, falando por parábolas, ou seja, usando uma linguagem figurativa, contando uma história com uma finalidade moral. Vejamos, para chegar ao coração do homem, segundo o coração de Deus, que era o de Davi, Natã busca um método bastante didático, ou seja, contar uma história, que é a parábola. Histórias costumam prender a atenção de quem as ouve, e esse mecanismo captou a atenção do rei. Natã não se utilizou de sua prerrogativa de profeta para empurrar as portas do palácio e gritar contra o rei, acusando-o de ter matado um de seus mais fiéis guerreiros e de apropriar-se da viúva grávida. Ele contou a história de um homem rico que tinha várias ovelhas e que era vizinho de um homem simples, dono de uma única ovelha.
Num dia em que recebeu uma visita, o homem rico sacrificou a ovelha única do homem pobre e usou sua carne para servir a visita. Essa história deixou Davi muito irritado. Ele havia sido pastor de ovelhas quando adolescente e, impressionado pela história, disse que aquele homem rico deveria ser morto pelo que fizera, sem saber que suas palavras eram o veredito do pecado que ele mesmo havia cometido. Ou seja, ele era aquele homem rico que pegara a ovelha, a esposa de um homem simples, de um soldado seu, né? Subtópico número 3, um rei que se arrependeu. Natã, cheio de Deus, disse ao rei que ele era o homem que deveria ser morto. A seguir, ele mostra o pecado de Davi e diz que as consequências seriam vistas em sua própria casa. Convencido de seu erro, Davi demonstra arrependimento, pois sabia que o seu pecado era digno de morte. Sua maior preocupação era perder a presença de Deus em sua vida. Ele fala isso no Salmo 51, verso 11, quando ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi, aqui ele se arrepende e está preocupado com a presença de Deus na vida dele. Diferente de Saul, Davi não se envergonhou de pedir perdão ao Altíssimo pelo pecado que cometeu. Ele sabia que a comunhão que tinha com Deus era mais importante do que ocultar um pecado e se sujeitou à disciplina imposta. O preço que pagou foi alto, mas mesmo nesse processo contou com a misericórdia de Deus. Então veja como é importante o arrependimento. Saul foi um rei que em nenhum momento demonstrou arrependimento, ao contrário de Davi, que pecou pecados talvez até mais graves do que o de Saul, mas ele se arrependeu, caiu em si, pediu perdão e estava disposto a ser tratado por Deus. Então vamos pensar, basta ter um dom ou talento para ser usado por Deus? O que você acha disso? É só você ter um talento, é só ter um dom que Deus vai te usar? É só isso? É suficiente? E aí ele coloca um ponto importante aqui. Dons e talentos são bênçãos do Senhor, mas usá-los com sabedoria faz com que o projeto de Deus seja estabelecido no tocante à comunicação conosco. Então, os dons e talentos, eles precisam ser usados com a sabedoria de Deus. E foi o que aconteceu com Natã. Natã, ele era profeta, ele era homem de Deus, mas ele teve que agir com sabedoria em relação ao rei Davi. Vejamos o tópico número 3, falando o que Deus mandou. Primeiro, subtópico, um desejo lícito. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã. Ele está citando 1 Crônicas 17:1. Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. A palavra de Deus nos mostra que Davi, antes de morrer, teve o desejo de construir um santuário para o Eterno. Sendo ele o segundo rei da monarquia, desejava deixar um legado não apenas para ser lembrado, mas igualmente para refletir a sua fé e a sua devoção a Deus. Esse legado seria um santuário ao Deus que escolheu Davi
para ser rei. Davi tinha um coração agradecido e não queria entrar para a eternidade sem antes construir um lugar onde o povo de Israel congregasse para cultuar ao Todo-Poderoso. Então, Davi queria deixar o templo pronto para a adoração do único Deus real e verdadeiro, como gratidão, né? Mostrando a Deus que ele o amava, né? Então, ele tinha um desejo sincero, um desejo até real, legal, né? Falando por si mesmo. Então Natã disse a Davi, 1 Crônicas 17:2, tudo quanto tens no coração, faze, porque Deus é contigo. Lembrando que Natã é profeta, ele deveria ter buscado a Deus para saber o que Deus queria que fosse dito a Davi, mas não. Ao ouvir o desejo de Davi de construir o templo para o Senhor, Natã, sem consultar a Deus, fala como se o Todo-Poderoso estivesse com Davi naquela empreitada. Veja a precipitação e o cuidado que se deve ter. O objetivo de construir uma casa onde o culto a Deus pudesse ser uma referência era louvável, mas havia um porém. Davi tinha as mãos manchadas com sangue das guerras que fez. 1 Crônicas 22:8. Então, Davi era um homem sanguinário, um homem de guerra. O santuário para o Altíssimo em Israel seria construído sim, mas pelas mãos de outra pessoa, que era Salomão, filho de Davi. Natã não confirmou o desejo do rei por má fé, ou seja, ele não estava agindo por interesse próprio ou por maldade. Como profeta de Deus, pareceu aos seus olhos que aquele era um desejo espiritual adequado. Então, para Natã, era justo, estava de acordo com a lei, não tinha nada de errado em Davi, aparentemente, construir um templo ao Senhor. Davi havia recebido vitórias da parte de Deus, unificou o reino e queria dar um destaque ao culto ao Senhor. Isso não era errado, mas é preciso entender que praticar ou desejar coisas, mesmo lícitas, mesmo morais, adequadas, bíblicas, pode não ser a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Como pessoa, como individualidade. Tá? O projeto de Davi seria executado por seu filho Salomão, mas para isso era necessário que Davi soubesse da vontade de Deus e não a opinião do profeta. Então veja, a vontade e a opinião, a vontade de Deus e a opinião de um profeta, a opinião pessoal, né? Aqui reside a lição. Nunca se utilize de um dom sem que Deus chancele o que você vai dizer, nem se use em nome de Deus. Então, se você tem o dom de profetizar, tenha sempre o cuidado e a certeza de que está profetizando aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus revelou, não aquilo que você acha. Nós precisamos tomar muito cuidado em saber a vontade de Deus e tomar cuidado com as nossas opiniões próprias e pessoais. Foi o caso aqui com Natã em relação a Davi. Davi falou: quero construir um templo para o Senhor. Natã falou: oh, que coisa linda, bom, pode fazer, Deus está nesse negócio. Mas depois Deus mostrou que não era Davi que faria isso, e sim o seu filho Salomão. Tá? É muito bom nós consultarmos a vontade de Deus, tá bom? Subtópico número 3, falando em nome de Deus.
o Senhor chama a atenção do profeta. 1 Crônicas 17, verso 3 e 4. Mas sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Então, houve uma contradição ao que Natã falou. É curioso que o cuidado de Deus para com Natã e Davi se mostra nesse texto. Para com Natã, Deus o manda ir ao rei e dizer que o intento do seu coração não vai se concretizar, né? Para Davi, a orientação divina era que seu filho Salomão construísse a casa de Deus. Resguardar a nossa opinião e distingui-la da orientação de Deus deve ser uma atitude corrente em nossos dias. Então ali Natã ele deu a sua opinião pessoal sem antes consultar o Todo-Poderoso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz a distinção entre o que era sua opinião e o que era a orientação de Deus, com as palavras: digo eu, não o Senhor. Está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 7, 12. Deus não disse nada ao apóstolo a respeito daquele assunto. Por isso, Paulo usa a distinção entre a sua opinião e a orientação divina. O apóstolo falou tendo como objetivo a preservação do casamento e da família, no caso de um casamento em que um cônjuge era crente e o outro não. Então, nós, como servos de Deus, pregadores, profetas e pastores, devemos levar em conta aquilo que é a nossa opinião pessoal, a nossa visão de mundo, de pessoa, de subjetividade, da direção e da orientação de Deus, o Todo-Poderoso. Tá? Então, foi aqui esse número 3, falando o que Deus mandou. Primeiro, Natã vê que é lícito o desejo de Davi, ele fala o que ele pensou para Davi e depois Deus corrige e manda que ele refaça a mensagem que ele havia dado. Então, na conclusão, a vida de Natã nos mostra que não estamos imunes a apresentar as nossas próprias opiniões, como se as mesmas fossem palavras de Deus. O fato de Deus falar conosco não cria necessariamente em nós o discernimento para saber o que é o nosso pensamento e o que é a palavra de Deus. Por isso, é preciso depender de Deus em cada situação, para que não nos usemos em lugar de Deus. Então, às vezes, você e eu, a gente acaba se usando em nome de Deus, falando que Deus falou, sendo que é eu ou você que está falando. Ter um dom da parte do Eterno não nos isenta de usá-lo com sabedoria. Então, todo dom, todo talento que eu e você temos, que vem de Deus, eles precisam ser usados com sabedoria e inteligência de Deus. É necessário que estejamos alinhados com a sua palavra revelada nas Escrituras e saibamos ouvir o Eterno falando conosco. Então, devemos orar, ter comunhão com Deus, ler a palavra de Deus, sabendo que Deus nos usa quando nós nos deixamos usar por Ele. Devemos consultá-lo e ter convicção de que aquilo que estamos fazendo ou falando está realmente na direção do Todo-Poderoso. Foi essa lição de Natã, falando, na verdade, o que Deus mandou
falar. Que Deus te abençoe e te guarde. É sempre um prazer e uma honra ter você aqui no nosso canal. Deixa aqui embaixo a sua opinião, deixe o seu gostei ou o seu dislike, não tem problema, e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.